da pluralidade de partes. Então, nós falamos aqui sobre poderes, deveres das partes, atuar no processo de boa-fé, não praticar ato atentatório de da justiça, não agir como litigante de má-fé. Em todo caso, pode ser aplicado multa quando a parte descumpre esse dever. A parte tem que pagar as custas, as despesas do processo, de modo geral, salvo se ela demonstrar insuficiência de recursos. Hipossuficiência, pobre nos termos da lei, são formas como se referem a essa ideia da gratuidade. E aí, tendo gratuidade, não vai ter que pagar. A gratuidade é uma exceção, portanto, à regra de pagamento das despesas processuais. Agora a gente chega no próximo tópico. Eu falei que a gratuidade, as despesas, as obrigações, deveres das partes nos ocupariam ali metade desse encontro. A segunda metade vai ser para começar a análise da pluralidade de partes. Esse é um tema que nos apresenta dois institutos que geram a pluralidade de partes. Nós temos o litisconsórcio e nós temos a intervenção de terceiro. Antes de entrarmos no litisconsórcio ou na intervenção de terceiros, deixa eu só fazer aqui um apanhado introdutório desse conceito de pluralidade, que é o seguinte. Nós podemos ter partes como sendo partes da demanda ou podemos ter partes do processo. Quais são as partes da demanda? O demandante é quem formula a pretensão, quem demanda, aquele que pede, e o demandado, aquele contra quem se pede. No processo de conhecimento, o demandante é o autor, demandado é o réu. São partes da demanda. Partes do processo é porque vai surgir essa intervenção de terceiro. Tem alguns sujeitos que atuam no processo, mas não são demandantes, nem são demandados. Então eles não são partes da demanda, mas são partes do processo. Então, nessa noção aqui de pluralidade de partes, tem essa divisão. Ou seja, partes do processo seria um conceito mais amplo, que incluiria as partes da demanda, mas tem outros sujeitos que não são demandante nem demandado. Nós falaremos, por exemplo, de um tal de assistente. O assistente da parte não se torna parte. Ele atua no processo para ajudar a parte a ganhar, porque ele vai ter algum interesse. Nós falaremos da assistência já já. Mas eu quero que os senhores por hora percebam essa distinção, essa dualidade de conceito. Temos as partes da demanda, que é agora uma especificação, portanto. Demandante e demandado. Aquele que atua no processo como autor, como quem pediu, como quem formulou a demanda, é demandante. Aquele que atua no processo como réu, contra quem se formulou a demanda, ele é parte demandada. Então ele faz parte da relação jurídica controvertida. Sabe aquela relação jurídica de direito material, relação jurídica de direito processual, aquela ideia de legitimidade ativa, legitimidade passiva? Pois é, tem tudo a ver com a parte da demanda. Tudo que nós vimos falando até agora é parte da demanda. Mas vai surgir um tipo de sujeito no processo que ele atua no processo, mas ele não é necessariamente parte da demanda. Ele atua, se houver condenação, não vai respingar diretamente nele, ou não vai respingar nada nele, naquele processo, ou não vai respingar diretamente nele. Apenas uma repercussão indireta, que é o caso clássico do assistente. Na aula de assistência, próxima aula, vocês vão entender isso melhor.
Mas fiquem por hora com essa ideia de que pode ser parte da demanda, aquele que atua no processo como quem pede ou contra quem se pede. E surge também o conceito agora de partes do processo. São sujeitos que atuam no processo, mas não pedem nada a favor dele, contra ele não se pede nada também. Ok? Amicus curiae, um outro exemplo. Amicus curiae, artigo 138, aquele que atua no processo com a finalidade de trazer subsídios ao juiz. Amicus curiae é amigo da corte, como nós veremos no momento próprio. Ele atua no processo para trazer subsídios, para ajudar o juiz a julgar, vamos assim dizer, para que nós tenhamos um contraditório qualitativo. Quanto mais informações, melhor. Então, demandas que têm uma enorme repercussão social. O exemplo clássico que eu dou é na demanda lá de feto anencéfalo, se era ou não permitido o aborto de feto anencéfalo, sem cérebro e tal. Atuou tudo quanto é tipo de igreja. A igreja não pediu a condenação, não pediu, eles não formulam um pedido, eles apresentam subsídios, ok? Então eles não são partes da demanda, não pediram nada a favor deles, nem nada contra eles foi formulado. Não são demandantes nem demandados, mas atuam no processo, são partes no processo. Sendo parte no processo, mas sem ter pedido, eles não são partes da demanda, são apenas partes do processo. Essa é uma divisão que a doutrina faz. Como eu lhes disse, então a pluralidade de partes pode ensejar esse fenômeno de partes do processo. Agora, especificando quanto às partes da demanda, vamos ver o primeiro fenômeno dessa pluralidade de partes, que é o litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Literalmente, litisconsórcio. Litis de lide, consórcio de consórcio. Então, litisconsórcio seria uma lide em consórcio. De uma época em que se entendia por lide quase que um sinônimo de demanda. Então, litisconsórcio, hoje em dia nós não falamos tanto de lide, que já há um consenso em sede doutrinária no sentido de que a lide é um fenômeno acidental e não essencial. A lide não se manifesta sempre no processo. Para que o processo exista, não precisa ter lide de forma imprescindível. Então, os fenômenos processuais deixaram de estar girando em torno da lide. Mas durante muito tempo foi assim. Então, quando se fala em litispendência, é a pendência da lide. Mas hoje em dia a gente não chama de lide, a gente chama de demanda. Quando se fala litisconsórcio, é o consórcio na lide. Só que nós não chamamos mais lide, nós falamos demanda. Então mantém ali o termo, a nomenclatura, por uma questão histórica. Litisconsórcio significava, portanto, a lide em consórcio. Como é que a gente trata hoje em dia? Há um consórcio na demanda. Então são partes da demanda. Dito de uma outra forma, o que é consórcio? Quando você faz um consórcio, não estão contribuindo para o título uma multiplicidade de pessoas? Consórcio lá para comprar moto, para comprar o carro, para comprar a casa própria. Não tem uma infinidade de pessoas? É a mesma lógica. No litisconsórcio, na lide em consórcio, numa pluralidade de sujeitos que atuam na demanda, o que nós temos justamente é, portanto, litisconsórcio é uma pluralidade de demandantes ou de demandado. Então, quando que tem o litisconsórcio? Quando tem mais de um autor, mais de um réu. Basicamente isso. O litisconsórcio, ele gera, portanto, uma cumulação subjetiva no processo. O processo pode ser cumulado, de cúmulo, de junção. Essa acumulação pode ser no plano objetivo. Por exemplo, mais de um pedido.
Quais são os elementos da demanda? Algo que nós não nos cansamos de falar aqui. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Se tiver mais de um pedido, há uma acumulação no mesmo processo. Por exemplo, pedido de dano material, de dano moral, de dano estético. São 3 demandas distintas. Que os elementos que identificam a demanda são partes, causa de pedir e pedido. Então, as mesmas partes estão demandando com base na mesma causa de pedir, no mesmo evento fático. Um pedido de dano moral, um pedido de dano material, outro pedido de dano estético. São 3 demandas distintas. Você poderia ir a juízo em 3 processos distintos. Um só dano material, outro só dano moral, outro só dano estético. E você ia ter que constituir 3 advogados. Aí você ia ter que pagar 3 custas, que nós acabamos de ver. Aí você ia ter que comparecer a 3 audiências. Ia receber 3 publicações, que não faz sentido. A parte acumula, junta tudo no mesmo saco, no mesmo processo. Nesse exemplo, nós estamos falando da acumulação objetiva. Mas nós podemos ter também acumulação subjetiva. Mais de um autor, mais de um réu. Qual é o nome que se dá a essa tal dessa acumulação? Subjetiva. Litisconsórcio. Lembra que nós falamos no período passado sobre o Instituto da Conexão? Conexão são processos muito parecidos, comunhão de causa de pedir ou de pedido, mas que tem partes distintas. Aí eu sempre dou o exemplo de um acidente que envolve a 1001. Vamos dar o exemplo aqui. Imagine que um professor, na sala de aula, ofenda a turma, ofenda os alunos e diz que só tem isso, só tem aquilo, que ninguém presta. É possível que a turma se sinta ofendida? A turma tem 40 alunos. É possível que os 40 alunos sintam-se ofendidos e pretendam ir a juízo? É possível. Reparação de dano moral. Agora, eles precisam ir no mesmo processo ou podem ir em processos separados? Podem ir em processos separados. Mas quantos eventos fáticos nós tivemos? Um só. Então, Léo, isso é conexão. O juiz pode juntar 40 processos distintos. Cada um dos processos é um aluno diferente. Mas é um mesmo fato, uma ofensa. Pode haver a conexão? Pode se dar a conexão. Vejam lá o artigo 55, vejam o artigo 58, o artigo 59, reunião dos processos no juízo prevento. Isso é só para recordar, não quero falar disso aqui não. Agora vai entrar o litisconsórcio. Esses 40 alunos podem resolver ir a juízo formando um processo só, para que os 40 alunos peçam em desfavor do professor uma indenização. Então, cada um vai ter uma indenização própria. Porque pode ser que um nem esteja na aula, por exemplo. É uma questão de prova. Mas nós teremos aqui a junção de 40 processos que seriam 40 demandas que poderiam resultar em 40 processos distintos. Nós juntaremos tudo isso num processo só. Então, o processo, meus amigos, como nós estamos vendo, o processo é o meio onde entram as demandas. O processo pega da parte inicial e leva para a parte final. O processo é um conceito abstrato. Dentro do processo pode ter uma demanda só, ou dentro do processo podem ter várias demandas. Então, o conceito de processo não é equivalente ao conceito de demanda. Tanto que a demanda você vê no direito de ação, processo estamos estudando aqui em TGP2, um processo. Esse fenômeno de mais de uma demanda é a chamada cumulação de demandas. A cumulação de demandas pode ser no plano objetivo, quando tem mais de um elemento objetivo, mais de uma causa de pedir, mais de um pedido. O que nós estamos vendo aqui, precisamente aqui, é a acumulação subjetiva, quando tem mais de uma parte da demanda. Quando tem mais de um autor ou quando tem mais de um réu.
Então, qual é o conceito de litisconsórcio? Pluralidade de partes da demanda. Pluralidade de demandantes ou pluralidade de demandados. É isso que significa o litisconsórcio. Qual é a finalidade? Qual é a razão de ser do litisconsórcio? O litisconsórcio existe por uma medida de economia processual. Para você resolver em um processo só, o que você resolveria em 40 processos distintos, no meu exemplo aí do professor e dos alunos. Economia processual. O que é o conceito de economia? Você praticar com o menor custo possível os atos que você deseja. Então, quando a gente fala economia na nossa vida privada, economia de grana, você quer continuar fazendo as mesmas coisas ou você quer fazer o mais próximo possível de um ideal a ser alcançado, gastando menos. Então, comer fora, você pode comer num restaurante super chique ou você pode comer num restaurante mais baratinho um pouco. Você vai estar economizando. Fazendo a mesma coisa, numa perspectiva ampla, e gastando menos dinheiro possível. Mas essa é uma economia de dinheiro. E o que é a economia processual? Quando você gasta menos processos, ou menos atos do processo. Então, o que seria feito em 40 processos distintos pode ser feito em um processo só. Quando você junta os 40 autores individuais, formam litisconsórcio no plano ativo, litisconsórcio de autores, pluralidade de autores. Isso é uma medida de economia processual, evidentemente. Menos atos processuais. Agora, não é apenas economia processual. O litisconsórcio tem como finalidade também uma questão de segurança jurídica. Importantíssima essa ideia de segurança jurídica. Evitar decisões contraditórias. Se esses 40 alunos vão a juízo em 40 processos diferentes, que caíram em 40 varas diferentes, cada um em uma vara, é possível que cada juiz entenda uma coisa? É possível que um juiz diga que não teve esse fato, a aula no dia tal e a ofensa no dia tal. É possível que o outro juiz tenha dito que teve o fato, sim, está provado que teve o fato, mas isso não gera dano moral nenhum. É possível que o outro juiz diga que teve o fato, teve dano moral e que tem que pagar R$1.000, e que o outro juiz diga que teve o fato, teve a ofensa e tem que pagar R$1,5 milhão. Veja, é isso que nós esperamos do Poder Judiciário. Um único fato que gera 40 interpretações distintas? Não é isso. O sistema jurídico tem pavor disso. Na verdade, é isso que o sistema jurídico quer correr fora. É isso que não quer. É justamente isso que não se quer. Tanto que lá na conexão, não sei se os senhores vão se lembrar, lá na conexão, o artigo 55, parágrafo 3º, diz justamente que a finalidade é evitar o risco de decisões contraditórias. Quer ver? Há uma proximidade muito grande de litisconsórcio para a conexão, porque eles são orientados pela mesma perspectiva, de provocar reunião dos processos. A conexão é quando houve a pulverização de processos, vários processos individualmente separados, e o judiciário manda juntar aquilo, porque são os mesmos fatos, o mesmo pedido. No litisconsórcio, não. No litisconsórcio, as partes já pretendem evitar a pulverização e elas vão em um processo só. Então, a consequência é a mesma. Gerar um processo só. Na conexão, foram 40 processos diferentes que foram reunidos, e no litisconsórcio a reunião já se deu desde o início. Então é a mesma finalidade. Artigo 55, parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto, olha lá, finalidade, julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente. Essa é a lógica, a finalidade, a razão de ser
da conexão. E a mesma razão de ser, a mesma lógica por trás também do litisconsórcio. As partes juntam para que tenha uma única decisão. Se a causa é de litisconsórcio e for separado, em havendo conexão, sendo baseada no mesmo evento fático, é possível a reunião, portanto, por meio da conexão. Ok? Vamos voltar ao litisconsórcio. O litisconsórcio, ele é previsto pelo artigo 113 e seguintes. Vou colocar aqui o artigo 113 para que os senhores vejam. Olha lá. Duas ou mais pessoas podem litigar. Então são partes da demanda. Litígio, ela está pedindo algo a favor dela ou está pedindo algo em desfavor de outrem. Litisconsórcio. Pluralidade de partes da demanda. Pluralidades de autor ou pluralidades de réu. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo. Olha ali, no mesmo processo. Economia processual. Em conjunto. Então há uma conjunção, há uma comunhão. Vão vendo como é que isso vai. Eu acabo explicando antes o texto da lei para os senhores. Ativa ou passivamente, pluralidades de autor, ativo. Pluralidade de réus, passivo. Quando? Então ali já tivemos o conceito no caput do 113, há uma pluralidade de partes da demanda no mesmo processo, economia processual, segurança jurídica, tudo mais. Mas quando que isso pode se dar? Quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, ao conflito de interesse. Lide, os senhores devem se lembrar, nós vimos lá em TGP1, qual é o conceito de lide? Conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Lide, conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Os 40 alunos querem receber dano moral do professor. E o professor não quer pagar porque acha que não gerou dano moral nenhum, que é frescura dos alunos. Há uma comunhão entre elas, a comunhão de direitos ou obrigações, elas acham que elas têm direito ao mesmo dano moral. Tem lide. Um quer receber, o outro não quer pagar. Conflitos de interesse. Pretensão resistida. Me dá o dinheiro, se me gerou dano moral. Não vou te dar nada. Lide. Segunda hipótese. Aqui não são requisitos cumulativos, tá? São 3 hipóteses distintas. Segunda hipótese. Quando entre as causas houver, olha ali, conexão pelo pedido ou pela causa de pedido. Olha por que eu falei da conexão. Porque, na verdade, a conexão lá do artigo 55, o instituto processual da conexão, vai ser operado quando poderia ter sido formulado um litisconsórcio e as partes não utilizaram-se do litisconsórcio. As partes, o que é litisconsórcio? Volta. Quando duas ou mais pessoas litigam no mesmo processo em conjunto. Então, houve um dano moral do professor em relação aos alunos. Esse é o evento fático. Esta é a causa de pedir. Os 40 alunos foram separadamente em juízo. No curso do processo, identificou-se a comunhão da causa de pedir e determinou-se a reunião. Qual é o instituto processual? Conexão. Houve um evento fático. Um mesmo fato gerou dano moral em 40 alunos. Eles já, por vontade própria, já conhecendo os institutos processuais e os ganhos relacionados aos institutos processuais, resolvem propor em um mesmo processo, em uma única petição inicial, os 40 alunos juntos contra o professor. Fenômeno processual. Litisconsórcio. A pluralidade de partes no polo ativo, nesse exemplo.
Mas não foi só o professor, não. Foi o professor, mais a coordenação e o diretor. Pode 40 alunos contra 3 réus? Pode. Aí, nesse caso, nós teremos uma acumulação ativa e passiva. Só para não achar que tem que ser ou num polo ou em outro, tá? Pode ser os dois. Então, a segunda hipótese é pela conexão. E o que é conexão? Volta lá ao artigo 55. Uma comunhão de pedido ou de causa de pedido. Então, quando diz entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedido, dá no mesmo de falar quando nas causas houver comunhão de pedido ou causa de pedido. É o mesmo pedido, é a mesma causa de pedido. Inciso terceiro. Inciso terceiro não é que há uma comunhão, mas há uma afinidade, há uma proximidade. Olha lá. Quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Não há, literalmente, uma comunhão, não é o mesmo evento fático, mas há uma proximidade. Veja, o próprio 55, parágrafo 3º, veja como é que são próximos os institutos. O 55 é da conexão. Na aula de conexão eu falo isso com os senhores. Esse parágrafo 3º é curioso, porque depois de ter descrito o que é conexão, vem o parágrafo 3º de junta essa bagaça aí, tendo conexão ou não. Olha a parte final do parágrafo 3º. Mesmo sem conexão entre eles. Ou seja, se há risco de decisão contraditória, porque não é o mesmo fato, mas são fatos próximos, é um fato decorrente do outro, então você pode juntar, mesmo que não haja conexão literalmente. Porque conexão é a comunhão da causa de pedir. É a mesma causa de pedir, causa de pedir comum, idêntica. Mas quando não é a mesma causa de pedir, já é um outro evento fático, mas que são muito próximos. No caso do acidente é bom, porque no acidente eu dou o exemplo seguinte. Tem um acidente lá, o ônibus perdeu o controle e gerou um dano aos 40 passageiros. Só que aí o motorista não cumpriu o dever dele de sinalização do acidente. De modo que depois vinha descendo outro carro e bateu na traseira do ônibus por culpa do ônibus, que não teve a sinalização. É o mesmo fato? Não, são dois fatos distintos. Um primeiro fato, acidente, segundo fato, um outro acidente. O primeiro fato foi um acidente porque o motorista dormiu. Aí depois gerou um outro acidente porque ele não sinalizou. Veja, no primeiro acidente envolve os passageiros do ônibus e o motorista. No segundo acidente, já é uma segunda causa, porque ele não sinalizou, se deu 20 minutos depois, já envolve o motorista do carro, então já é uma outra relação. É a mesma causa de pedir? Não, mas tem afinidade entre elas? Pô, o segundo só aconteceu porque teve o primeiro. É a hipótese clássica ali, do 55, parágrafo 3º. E aquele motorista poderia vir em juízo junto com os passageiros do ônibus. Haveria um litisconsórcio, não porque tem a mesma causa de pedir. Não é porque recebe o mesmo direito. Não. Mas são muito próximos os eventos fáticos. Quando ocorre, portanto, a afinidade de questões. Essa afinidade por questões é muito parecido, portanto, lá com o parágrafo 3º do artigo 55. Ok? Bom,